Nesse mundo, onde quer que exista a luz, existe também a sombra. Enquanto o conceito de vencedor existir, também existirá o perdedor. O próprio egoísmo de se querer manter a paz causa a guerra, e assim nasce o ódio com o objetivo de proteger o amor. Essas foram as palavras de Madara já com muita idade para o jovem Obito, e apesar de naquele momento passar um pouco despercebido, essas palavras de Madara tinham muito significado. Tinham significado porque justificavam a própria existência de Madara no mundo, justificava seu passado, seu presente e suas ambições no futuro. Esse vídeo é sobre a história de resiliência de um gênio que tinha como objetivo obter a paz através do controle que por causa disso, embora ironicamente tivesse uma poderosa visão, acabou ficando cego sendo usado como marionete de algo ainda maior. Essa é a história de Uchiha Madara. Ele foi tido como o maior gênio de seu clã na época, tendo se tornado seu líder e tão poderoso que era o grande rival do deus Shinobi Hashirama. Apesar de derrotado, ele continuou suas ambições de toda a forma que pôde, culminando em sua volta na quarta grande guerra ninja, se tornando Jinchuriki da Juubi e usado por Zetsu para a ressurreição de Kaguya. De fato, Madara era extremamente poderoso e sua história impactou de maneira surreal em diversos acontecimentos da obra. Mas qual era realmente o seu objetivo? Será que ele viveu com inveja de Hashirama? Será que ele deixou Konoha por causa dessa possível inveja? Será que em algum momento ele realmente conseguiu ultrapassar o poder de seu arquirrival, mesmo antes de se tornar Jinchuriki da Juubi? E no final de sua vida, será que ele realmente compreendeu que poderia ter tomado um caminho diferente? Nesse vídeo você irá descobrir quem era realmente Uchiha Madara, sua história e seu legado. E o vídeo foi feito com muito carinho pra você, então caso você goste dele, peço que dê aquele Rasengan no like e se inscreva no canal. Aproveita também para ativar o sininho e seguir a Nerd Sensei no Instagram. Madara nasceu no período dos reinos combatentes, antes da implementação do sistema de vilas. Esse foi um período de muita guerra por territórios, onde mesmo as crianças eram tratadas como adultos se envolvendo no campo de batalha, e por causa disso a expectativa de vida era em torno de 30 anos. Nessa época, cada clã alugava seu poder de guerra para as nações nessas batalhas por territórios, porém entre diversos clãs, dois se destacavam entre os mais poderosos, o clã Uchiha e o clã Senju. E por causa disso eles eram clãs rivais, sendo que quando o clã Senju fazia um movimento, os Uchihas também faziam. E se um país contratava os Senjus, o país inimigo contratava os Uchihas para estar em pé de igualdade. E dentro do poderoso clã Uchiha havia um menino que se destacava por seu potencial. Um menino que era até mesmo capaz de derrotar e eliminar membros adultos do clã Senju. Seu nome era Uchiha Madara. Mas apesar de seu poder, ele ainda era apenas um menino e nada podia fazer dentro de um contexto de guerras e lutas quase que diárias, o que o levou a perder seus próprios irmãos no campo de batalha. Ele era o mais velho de 5 irmãos e sentia a responsabilidade de sua proteção, sendo que perdeu 3 deles ainda muito jovens na guerra, restando apenas o seu precioso irmão Izuna, o qual ele queria muito proteger. Porém, frente a esse cenário avassalador, ele se sentia impotente. Ele queria encontrar uma resposta para parar esse tipo de violência e ia até um riacho para refletir sobre isso e atirar pedras, tentando fazer com que a pedra quicasse na água o suficiente para chegar até a outra margem do rio, e ele nunca conseguia. Quando ele já estava frustrado por não conseguir, eis que percebe uma pedra quicando rapidamente na água e chegando facilmente até a outra margem. Ele vê então um menino que atirou a pedra e lhe dá dicas sobre como fazer para conseguir também, o que Madara não gosta nem um pouco. O menino então se apresenta como seu rival de atirar pedras, porém ele já estava à frente, pois já tinha chegado do outro lado. O menino revela seu nome, ele se chamava Hashirama, mas não revela seu sobrenome, pois em uma época com tantas guerras, saber o sobrenome do outro podia ser muito perigoso. Madara tenta lançar a pedra novamente e o pequeno menino Hashirama percebe que aquele era um movimento de alguém que era experiente no lançamento de shurikens, e de maneira cômica Madara ainda não consegue chegar até outra margem, o que leva Hashirama a tirar sarro dele. Eles eram como o dia e a noite em suas personalidades, onde Hashirama era muito bem-humorado e um pouco depressivo, enquanto que Madara era um pouco egocêntrico. E apesar desse pequeno conflito eles estavam se divertindo, afinal os dois ainda eram crianças. Mas no meio de uma discussão descontraída eles são jogados novamente na realidade sombria da guerra. Um corpo aparece flutuando no riacho, o que faz Hashirama ir prontamente verificar quem ele era, colocando chakra em seus pés para flutuar na água, e nesse momento Madara percebe que aquele menino também era um shinobi. Hashirama de modo sério diz que ambos deveriam ir para casa, pois ali podia ficar perigoso, e Madara, achando aquela outra criança interessante, revela seu nome para ele. Após algum tempo Madara volta ao riacho e se depara com Hashirama muito triste, com a esperança de que seus sentimentos ruins pudessem também ser levados pela correnteza. Ele havia perdido seus irmãos Kawarama e Itama por conta da guerra. Madara compreende profundamente aquele sentimento e diz a Hashirama que ele também tem 4 irmãos, ou melhor,
Tinha, pois perdeu a maior parte deles na guerra. Madara então compartilha com Hashirama as diversas reflexões que já havia feito sobre isso, onde acreditava que a única maneira de evitar tantas baixas entre shinobis seria a capacidade de ser verdadeiro com o outro lado e servindo bebidas um ao outro, bebendo juntos como irmãos. Talvez até formar uma aliança com ele, afinal o outro lado pode não te odiar tanto quanto você pensa. Mas mesmo que Madara achasse que a solução tem bastante lógica, ele sabia que ela tinha um grande problema. O orgulho impedia que isso acontecesse, sendo uma grande vulnerabilidade para ambos os lados. Hashirama fica muito surpreso com essas palavras e por ver Madara tirar novamente uma pedra, pois agora ele também podia chegar ao outro lado do riacho. Com isso, ambos nutrem uma relação de muito respeito e compreensão, pois eles não eram apenas muito fortes, mas também haviam compartilhado das mesmas tristezas. E como toda criança alimenta um sonho com toda a sua alma, eles passaram a compartilhar o mesmo sonho, o de mudar esse mundo distorcido pelo ódio no qual eles viviam. Hashirama tinha a visão do que seria o objetivo, onde uma mudança permanente e duradoura seria a chave para a paz. Já Madara tinha bem claro quais seriam os meios onde o foco e firmeza nas convicções seriam a chave para conseguir uma força inigualável, e com essa força eles seriam capazes de liderar a todos em direção da paz. Madara concordava com os objetivos de Hashirama, e Hashirama concordava com os meios de Madara. Ambos passaram então a se encontrar periodicamente sem jamais revelar seus sobrenomes, com o intuito de compartilhar suas visões e treinar para obter cada vez mais força para conseguir pavimentar o caminho para a paz que eles tanto ansiavam. Em uma de suas conversas, eles idealizaram um lugar onde as crianças poderiam estudar e fazer missões de acordo com suas habilidades, um lugar onde crianças não precisariam lutar até as últimas consequências. Madara então não sabe se Hashirama era um visionário ou um louco, mas concorda com seu sonho, pois nesse lugar ideal ele poderia proteger seu querido irmão. Sim, eles haviam idealizado a criação de uma vila. O problema é que após algum tempo, o pai de Madara, Uchiha Tajima, percebeu isso, revelando a identidade de Hashirama. Ele era um Senju, o clã arqui-rival que já havia eliminado diversos Uchihas. Assim, Tajima obrigou Madara a tentar marcar uma emboscada para Hashirama no próximo encontro entre eles. Nesse encontro, Madara sugere que eles se cumprimentem jogando as pedras um para o outro, onde Madara deixa uma mensagem para Hashirama fugir, afinal ele era seu amigo e compartilhou não apenas de seu treinamento, mas também de seus objetivos. Porém, Madara também recebe uma pedra com a mensagem que ele deveria fugir. O combate era inevitável. Com isso, ambos os pais e irmãos mais novos de Hashirama e Madara se revelam e começam a batalhar. Ao ver a vida de seu último irmão Izuna em perigo, Madara tem a convicção de que o sonho que ele e Hashirama nutriam era apenas um sonho e que ele iria lutar contra todos para proteger seu amado irmão. Naquele momento, para Madara, seu amigo Hashirama não existia mais, o que fez com que ele despertasse seu Sharingan. Mas Madara admite a seu pai que caso entrassem em um combate naquele momento, eles iriam perder, pois Hashirama era mais forte que ele, pois em seus dias de treinamento, apesar de Madara ser muito habilidoso e poderoso, Hashirama sempre se mostrava estar um pouco à frente. Após esse momento, eles eram inimigos e passaram a lutar incansavelmente um contra o outro, e quando perceberam, eram os líderes de seus respectivos clãs, afinal aquelas duas crianças haviam se tornado adultos com poder incomparável. Madara cresceu poderoso, tendo despertado seu Mangekyo Sharingan juntamente de seu irmão Izuna. Mas ironicamente, eles estavam vivendo em um mundo completamente diferente daquele que haviam idealizado quando crianças, vivendo batalhas de vida ou morte de maneira recorrente. Os Uchihas já estavam começando a ficar em desvantagem contra os Senjus, e Hashirama, agora com muito mais poder, voltou a correr atrás daquele sonho que ele não podia esquecer, oferecendo a Madara uma aliança, pois caso os dois clãs mais poderosos se unissem, nenhum outro clã teria a menor coragem de fazer frente a eles, o que faria com que as batalhas sem fim finalmente acabassem. Mas ao fazer essa proposta para Madara, Izuna enfrentou Tobirama, o irmão de Hashirama, o que lhe deixou com feridas mortais. Izuna, diferente de Madara, não tinha a visão de que seria possível ter paz contra aqueles que já haviam eliminado tantos de seus amigos e companheiros Uchiha, o que faz Madara ignorar a oferta do líder do Senju. Ao se retirar do campo de batalha, Izuna, com os danos da batalha contra Tobirama, oferece seus próprios olhos como último presente a seu irmão Madara. Um presente que tinha como objetivo dar a força necessária a Madara para que ele pudesse proteger o clã Uchiha e derrotar finalmente o Senju. Eis então que Madara vai para o derradeiro combate contra o líder do Senju com o máximo de seu poder, pois agora ele tinha um eterno Mangekyo Sharingan. Apesar de antes da luta Hashirama propor novamente uma trégua como melhor forma de proteger os Uchiha, Madara, já completamente alterado por ter perdido seu último irmão, diz que aqueles eram desejos infantis e que nunca poderia existir trégua entre eles, levando a um combate de vida ou morte com Hashirama.
Mas apesar desse incrível power-up, Hashirama era simplesmente fora da compreensão em questão de poder e derrota Madara. Vendo Madara no chão, Tobirama vê aquilo como uma oportunidade perfeita para pôr um fim ao combate entre os clãs. Mesmo o próprio Madara pede que Hashirama o elimine, pois ficaria satisfeito em ser eliminado nesse combate. Mas Hashirama não concorda em nada com isso, impedindo Tobirama com uma ordem que fez o próprio Tobirama tremer na base ao ver a firmeza de seu irmão. Hashirama diz que não acreditava que o conflito iria acabar com a eliminação de Madara, pois outros Uchihas poderiam buscar vingança. Mas isso foi o que ele disse. O que pode ter acontecido também é que ele simplesmente não queria eliminar seu melhor amigo de infância. Seja por um motivo ou outro, o fato é que Hashirama queria resolver a situação com os Uchiha e com Madara de maneira pacífica. Mas você lembra o que levou Madara a se virar contra Hashirama quando eles eram crianças? Madara queria a qualquer custo proteger o seu último irmão, o qual havia sido eliminado recentemente por causa de Tobirama. Assim, ele diz que não poderia confiar novamente no Senju, mas diz que caso Hashirama quisesse realmente recuperar sua confiança, ele deveria fazer das duas uma: ou eliminar seu próprio irmão Tobirama para que ficasse em Kites, ou sacrificar a si mesmo. Hashirama então parece até aliviado, dizendo que Madara tinha um bom coração. Por mais estranho que tenha parecido isso, essa afirmação tem bastante fundamento, pois Madara sabia a dor de perder um irmão e deu a Hashirama mais de uma escolha para que não fosse forçado a eliminar Tobirama. Hashirama então prontamente retira sua armadura e dá ordem para que seu clã jamais entrasse em combate com os Uchiha novamente. E ele estava convicto de que Madara com toda certeza iria manter sua palavra, afinal os dois eram homens honrados. E quando Hashirama estava para se sacrificar com sua própria kunai, Madara rapidamente o impede, dizendo que havia testemunhado o suficiente da bravura de Hashirama, e ao impedir isso, aquele laço que havia sido destruído na infância foi refeito. O líder dos Uchiha e do Senju eram novamente amigos, e dessa vez aliados. Um sonho foi então se tornando realidade. Os Uchihas e os Senjus uniram forças, o que acabou atraindo também o País do Fogo e culminou na criação da primeira vila. Mesmo outros clãs estavam querendo se juntar a eles, como Sarutobi e o Shimura. Hashirama então diz a Madara que era necessário um líder que protegesse o País do Fogo das Sombras, ele seria o Hokage. E dado que Madara não tinha mais irmãos, Hashirama queria que o Uchiha visse todos da vila como seus próprios irmãos, e que por causa disso não tinha ninguém mais apto do que Madara para ser o primeiro Hokage, o que faz o Uchiha ficar um pouco relutante. Mas a animação de Hashirama não tinha limites e ele não queria perder tempo. Deveriam logo escolher um nome para a vila, e ao enxergar por dentro de uma folha o local que viria a ser a vila, Madara sugere que seu nome deveria ser a Vila Oculta da Folha, Konoha. Eles então continuam a conversar e até mesmo se divertir como na época em que eram crianças, fazendo planos para o futuro. Bom, eles fizeram isso até a chegada de Tobirama, que deixou Madara muito sério, pois apesar de tudo, ele não havia esquecido que Tobirama havia sido o algoz do seu irmão. Assim, Hashirama e Madara são convocados para uma reunião com os senhores do País do Fogo, e Tobirama depois disso tem uma conversa particular com seu irmão, dizendo a ele que Hashirama não poderia escolher por conta própria quem seria o Hokage, e que isso seria decidido por meio da democracia, pois Hashirama era o mais indicado ao cargo, dado que todos reconheciam que a fundação da vila se deveu principalmente a ele. Tobirama também expressou sua preocupação com relação ao poder ocular dos Uchiha, que eram fortalecidos pelo ódio, o que poderia ser um problema para a vila, mas é interrompido por Hashirama, pois agora os Uchihas eram também seus irmãos e ninguém deveria falar mal deles. Madara estava presenciando esse momento e após algum tempo o líder da vila foi eleito não por uma pessoa apenas, mas sim pela democracia. Hashirama era o novo Hokage. E o interessante aqui é que tanto Madara quanto Hashirama tinham como principal ideal a paz, porém, o Senju queria através da cooperação entre as vilas e Madara queria através do controle, como visto em um ataque que fez contra a Vila da Pedra, fazendo com que Mui e Onoki se submetessem à autoridade de Konoha. O que acontece é que Madara realmente acreditava no poder para manter a paz, e nesse meio tempo estudou o Monumento de Pedra dos Uchiha com seu eterno Mangekyo Sharingan, e ao decifrá-lo conseguiu aprender sobre a Árvore Divina, o Tsukuyomi Infinito, os conflitos sem fim que nunca levavam à paz, o destino de luta entre os Uchiha e Senju, e o poder monumental que poderia ser alcançado através da união deles. Após ter todas essas informações, somado ao fato de que Madara se via sozinho por não ter mais seu irmão Izuna e ter sido abandonado por seu clã, ele passou a acreditar que a paz que eles iriam alcançar com Konoha era apenas mais uma tentativa que estava fadada ao fracasso. O seu verdadeiro sonho de paz viria apenas ao conseguir um poder estrondoso com a união do poder do Senju e Uchiha com Tsukuyomi Infinito. Ele iria criar um mundo onde ele não mais perderia pessoas que eram importantes para ele, na verdade, ninguém mais perderia. Ele inclusive teria a oportunidade de ter todos os seus irmãos de volta.
ele poderia finalmente alcançar a paz que ele tanto ansiava e tudo o que ele precisava era de poder, mais especificamente o poder do Senju. Ele então mostra o monumento de pedra dos Uchiha e explica como a predominância de poder do Senju vai acabar oprimindo novamente os Uchiha, pois no futuro o próprio Tobirama seria Hokage e esse seria o fim de seu clã em sua visão. Com isso ele abandona qualquer esperança de que a vila seria o caminho para a paz e literalmente também abandona a vila. Após algum tempo, uma nova batalha tem início, mas dessa vez Madara se preparou para enfrentar seu rival de infância. O Uchiha havia dominado a Kyuubi com seu doujutsu e a levou para o combate. Após segurar todo o campo de batalha, formando o Vale do Fim, Madara finalmente acabou sendo derrotado por Hashirama, que o eliminou, pois para o primeiro Hokage não importava quem fosse que ameaçasse seu sonho, sua vila, ele seria sumariamente eliminado, mesmo que fosse seu próprio filho. Com essa determinação de fogo, Hashirama eliminou Madara no Vale do Fim, encerrando a história do Uchiha, porém, como você sabe, encerrando por um breve período. Isso acontece pois Madara era realmente muito inteligente e havia programado o Izanagi em seu olho direito, que podia ser ativado involuntariamente de acordo com uma condição específica. Dessa maneira ele reescreveu a própria realidade, transformando sua morte em nada mais nada menos do que uma mera ilusão. Sério, que feito completamente badass. Como recompensa dessa luta tão árdua, Madara conseguiu coletar um pouco da carne de Hashirama e a transplantou em suas feridas, pois dado todo o seu estudo ele havia chegado à conclusão de que a união de seus poderes traria à tona o verdadeiro poder. E após muitos anos ele finalmente conseguiu. Ele despertou um poder completamente fora da compreensão até então. Ele havia desperto o Rinnegan. Com isso Madara tinha a faca e o queijo na mão para colocar o plano do Tsukuyomi Infinito em prática, invocando assim a estátua Gedo Mazou, e cultivou a carne de Hashirama na estátua de forma que conseguisse prolongar sua própria existência, e acreditou também que os Zetsus brancos haviam surgido por causa disso. Ao longo dos anos, de forma muito resiliente, Madara continuou a tentar implementar seu plano para invocar o Tsukuyomi Infinito e trazer o mundo de sonho e paz que ele tanto almejava. Porém, cada vez mais ele se via assim o recurso mais precioso do universo. Madara estava sem tempo. Com isso ele transplantou seus olhos em alguém com chakra poderoso o suficiente que pudesse utilizá-los para que no futuro essa pessoa pudesse utilizar o Rinnegan para reviver Madara. Essa pessoa era o jovem Nagato. Após isso, Madara permaneceu ligado à estátua Gedo Mazou na esperança de encontrar alguém que fosse capaz de agir em seu nome e continuar seus planos, guiando o Nagato para seu objetivo de ressuscitá-lo. E durante a terceira guerra ninja, Madara finalmente achou alguém, o jovem Obito, que havia sido esmagado por uma pedra. Madara cuidou dele utilizando a célula de Hashirama e manipulou diversos acontecimentos para que fizesse com que Obito compartilhasse dos mesmos ideais de ativar o Tsukuyomi Infinito. Ele ensina tudo o que sabe para o jovem Uchiha, como técnicas, história, detalhes do plano Olho da Lua para ativar o Tsukuyomi Infinito e por fim deixa com ele um Zetsu negro dizendo que ele era a manifestação de sua vontade. Com isso Madara se desligou da estátua Gedo Mazou, eliminando a si próprio, mas deixando para Obito uma última coisa, algo intangível, mas muito poderoso: seu nome Uchiha Madara. O problema é que Madara, apesar de sua grande capacidade ocular, não foi capaz de ver que estava sendo manipulado por Zetsu, que além de ter modificado o monumento de pedra dos Uchiha para que revivesse em Kaguya, ele manipulou diversos eventos para fazer Madara acreditar que os Zetsus haviam sido criados a partir da estátua Mazou e de sua própria vontade. E Zetsu, para que tivesse mais chance de ativar o Tsukuyomi Infinito e reviver Kaguya, continuou a manipular diversos eventos, fazendo até mesmo Kabuto encontrar o corpo de Madara e usá-lo como barganha com Obito. Assim Madara reviveu pela segunda vez, mas agora na forma de Edo Tensei. E mano, ao reviver ele simplesmente tocou completo terror na quarta grande guerra ninja, acabando com o exército de Shinobi e colocando todos os 5 Hokage no bolso como se não fossem nada. A épica frase "vocês querem os planos com Susanoo ou sem Susanoo" ilustra um completo desbalanceamento de poder de Madara frente a praticamente todos na guerra naquele momento. Porém ele foi confrontado novamente por seu arqui-rival de infância Senju Hashirama, que também havia sido revivido como Edo Tensei, e nessa luta entre ambos quem estava mais poderoso? Fazendo um paralelo para explicar o nível de poder entre ambos aqui, Madara claramente estava mais poderoso que Hashirama, e isso acontece pois Madara tinha chegado em um outro nível completamente diferente de poder com Rinnegan. Mesmo na quarta grande guerra ninja ele havia sido capaz de simplesmente invocar um meteoro para o campo de batalha, deixando praticamente todos sem nem espírito de luta após ver tamanha diferença de poder. Não apenas isso, mas Madara nessa forma tinha até mesmo o poder do Mokuton de Hashirama, e ao entrar em um combate com o primeiro Hokage, colocou seus receptores negros de chakra sendo ressuscitado na sequência. E aqui vale o detalhe que foi sua terceira ressurreição. Após isso ele parou de lutar para se entreter e imobilizou Hashirama facilmente, roubando assim todo o seu chakra senjutsu, deixando o primeiro Hokage derrotado no chão. Madara agora com esse poder mesmo sem ter sua visão ainda simplesmente desce a porrada em toda a aliança Shinobi sozinho,
conseguindo capturar quase que todas as bijus com exceção de metade da Kurama, se tornando assim um Jinchuriki da Juubi. Em resumo, Madara estava muito mais poderoso que Hashirama mesmo em sua versão Edo Tensei. O próprio Tsuchikage Mu diz no capítulo 560 que Madara estava com um poder superior ao seu próprio auge. Sério, possuir tanto o Rinnegan quanto o Mokuton transformaram Madara em um completo monstro, ultrapassando sim o poder do seu rival Hashirama facilmente. E não apenas isso, mas ele conseguiu se tornar o Jinchuriki da Juubi e após muito combate absorveu a Árvore Divina e despertou o Rinne Sharingan, conseguindo assim invocar finalmente o Tsukuyomi Infinito, colocando todos em um Genjutsu eterno. Madara havia finalmente conseguido cumprir seu objetivo. Ele foi resiliente durante anos e até reviveu 3 vezes para que finalmente conseguisse atingir seu ideal de paz. Madara era fruto do ódio. Ódio por não conseguir proteger seus irmãos, ódio por não conseguir proteger seu clã. Tudo o que ele queria era proteger. E você lembra no início desse vídeo que eu disse que a frase que Madara havia dito ao Obito era algo que justificava sua própria existência? Madara nasceu do ódio, mas tinha como objetivo proteger aqueles que ele amava. E ao tentar controlar tudo através do poder, mesmo com a melhor visão do mundo, ele não percebeu que foi manipulado o tempo inteiro pelo Zetsu Negro, que conseguiu fazer com que Kaguya retornasse à Terra. Naruto e Sasuke a derrotam e com isso Madara estava ali, derrotado no chão sem ter mais a Juubi dentro de si e em seus últimos momentos. Hashirama ainda estava ali também em sua forma Edo Tensei, e apesar de tudo que aconteceu, o primeiro Hokage ainda nutria afeição pelo seu amigo de infância, seu antigo rival, e foi ao encontro para que eles tivessem uma última conversa. Madara diz que nem ele nem Hashirama conseguiriam alcançar o que queriam, e o primeiro Hokage diz a ele que as coisas não são tão simples assim, pois existe um limite para o que é possível fazer enquanto se está vivo. E isso entra muito em conflito com a própria filosofia de vida de Madara, que havia revivido 3 vezes e até mesmo prolongado sua existência com o intuito de conseguir ter controle suficiente sobre os acontecimentos para que seu objetivo fosse concluído. Já Hashirama, que sempre acreditou na cooperação, acreditava que dada essa limitação de tempo estava tudo bem não conseguir atingir seus ideais enquanto vivo. Para ele o mais importante era criar uma geração com os valores corretos para que essa sim fosse a mudança permanente e duradoura que eles haviam conversado quando eram crianças, e que isso pudesse finalmente pavimentar o caminho para a paz. Madara ainda acha Hashirama ingênuo, mas após ver todo o resultado de seus esforços, admite que talvez ele devesse ter ido por esse caminho também, pois o seu sonho havia chegado ao fim, mas o de Hashirama ainda continuava vivo no coração da geração atual, apesar de todas as dificuldades. Hashirama fica feliz ao ouvir as palavras de seu amigo e o relembra de suas próprias palavras quando criança. Um ninja não sabe quando vai morrer, e a única maneira de evitar tantas baixas entre shinobis seria a capacidade de ser verdadeira com o outro lado e servirem bebidas um ao outro bebendo juntos como irmãos. Hashirama havia guardado com carinho essas palavras, e então diz a Madara que naquele momento eles também estavam deixando esse mundo, mas que ainda assim poderiam beber juntos como irmãos, afinal, eles estavam sendo verdadeiros um com o outro. Madara, apesar de já estar deixando aquele mundo, não acha essa uma má ideia, e ao dizer isso para seu antigo amigo antes que ele pudesse terminar sua frase, o seu tempo acaba. Ele havia deixado o mundo tendo se reconciliado com o ser humano que ele mais admirava, seu amigo e rival Hashirama. Não acredito que Madara teve em algum momento inveja de Hashirama. Ele utilizava como motivação para ser cada vez melhor, tendo um respeito absurdo por ele, como vimos em seus últimos momentos, onde ambos acabaram deixando o mundo lutando por suas convicções e sendo verdadeiros um com o outro com grande honra. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Gostaria de ver a história de algum outro personagem? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.